Estamos estudando a partir de hoje uma mensagem sobre Efésios 6:10. Estamos em guerra. E nós vamos estar estudando uma mensagem sobre o mundo espiritual, sobre a batalha que nós temos do mundo espiritual. Então, eu peço que vocês acompanhem, entende, essa semana. Nós estamos orando para que Deus possa realmente ensinar-nos durante esse mês de junho. Lá na Renovo eles vão falar 3 meses, só que em julho eu já vou entrar sobre a igreja, eu não vou falar 3 meses. Mas nós vamos estar falando esse mês inteiro sobre isso. E a gente vai aprender um pouco, porque nós entendemos que o mundo espiritual existe. O mundo espiritual, ele existe e ele é presente nas nossas vidas. Vou entrar com uma introdução. Nós lemos o texto de Efésios, eu queria ler novamente Efésios 6, 10 e 18, e depois eu quero contar uma ilustração para mostrar sobre o mundo espiritual. Então, Efésios 6, versículo de número 10 ao 18, finalmente, sejam fortalecidos o Senhor na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Somente até o 13. Vamos ler somente, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Abre a nossa mente para que possamos aprender, para que possamos viver verdadeiramente, Pai, a Tua palavra, Senhor. Para que possamos aprender a vencer toda a força do mal que muitas vezes vem contra nós, Senhor. Nos ajuda a entender. Nos ajuda a entender, Senhor. E ter um discernimento muito grande em volta de nós, da nossa família, Pai. E que agora, Pai, nossos corações sejam, Senhor, corações férteis para que a Tua palavra, ela entre, Senhor, e produza fruto 30, 60, 100 vezes mais, Senhor. E seja, Senhor, em nome de Jesus, nós, Pai, recebendo a Tua palavra, Pai, e produzir em nós mudanças para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Queridos, vários estudos biológicos demonstram que se você colocar um sapo com a mesma água da sua lagoa, ele fica estático durante todo o tempo. E se aquecemos essa água, mesmo que ela ferva, o sapo não reage ao gradual aumento da temperatura, da mudança do ambiente. E morre quando a água ferve, inchado e feliz. Por outro lado, outro sapo que seja jogado nesse recipiente com água já fervendo, salta imediatamente fora da água, sai dali todo meio chamuscado, mas sai vivo, porque a água está fervendo. Pensando nisso, no mundo espiritual, existem duas situações que refletem o que eu gostaria de demonstrar hoje. Estamos em guerra. Constante guerra espiritual contra as forças do mal. Apesar delas serem derrotadas, as trevas serem derrotadas, ainda tenta e insiste contra nós. E não é uma guerra ridícula como a marcha para Satanás, que muitas vezes a gente vê nas televisões, pessoas clamando a Satanás. Mas é algo que o diabo ele tenta diferente. Porque às vezes a gente olha para essas marchas para Satanás que existe na televisão e mostra, e o templo de Satanás, isso parece que nos escalda. A gente pula. Mas o diabo não quer aparecer assim. Ele prefere cozinhar aos poucos para não espantar. Ele prefere ir cozinhando as pessoas e fazendo de uma maneira que as pessoas vão morrendo. Veja, por exemplo, as marcas de Satanás no nosso Brasil. Ele marcha, ele caminha, ele cozinha. Normalmente as pessoas vão levando isso como natural. Por exemplo, adoração a espíritos, adoração à deusa do mar, como a Iemanjá. Todo final de ano temos na televisão mostrando aquilo lá.
Temos lá o Luciano Huck, vários artistas, fazendo um trabalho ali em plena televisão, com invocação de demônios através de magias negras e brancas, e muitas vezes crentes deixam a sua televisão ligada na virada do ano assistindo aquilo. A corrupção que tomou o nosso país, os desfiles da idolatria que levam o nosso país, nós vemos aí que a idolatria é muito pesado no nosso país. No dia 12 de outubro e todas as datas, principalmente aqui em Goiás, pelas nossas cidades, a imensidão de pessoas que estão apaixonadas ou amam ou adoram, idolatram uma estátua. Os pastores e falsos pastores, né, e cantores, que Satanás já entraram neles, como entrou em Judas, para vender Jesus, e continuam sendo reverenciados, até mesmo adorados por muitos. São pastores lobos, pastores adúlteros, cantores gospels, crentes nominais e falsos, e tudo isso está acontecendo como se fosse ferver aos poucos, como se Satanás estivesse fervendo aos poucos para destruir o povo de Deus e os demais. Ainda há tempo para o inimigo, ainda há um tempo para ele nessa terra. Uma das coisas que a gente tem que saber é que ele trabalha fervendo. Ele não aparece para assustar. De vez em quando ele aparece para assustar, mas ele não aparece assim. Ele vai fervendo para tentar matar as pessoas. O inimigo da nossa alma já tem uma condenação, já foi estabelecida. Irá cumprir na eternidade. Porém, ele insiste em tentar enganar as pessoas ainda hoje, principalmente os cristãos. Não vou ler mais Lucas, Mateus 4, Marcos conta que Jesus foi tentado. Quanto mais nós. Se Jesus foi tentado por Satanás, quanto mais nós. O diabo, ele foi despojado, ou seja, Jesus quebrou o poder dele de uma vez para sempre. Quando você aceita Jesus Cristo, quando você olha para a cruz e diz aquela cruz é poderosa para despojar Satanás, o sangue é poderoso. Quando você acredita no nome de Jesus, confiamos que Satanás foi despojado. Mas por que ainda estamos em guerra? Mas por que ainda há ação de Satanás durante esse mês, a gente vai falar? Satanás é um inimigo derrotado, mas seu desaparecimento completo será no futuro. Já fizemos alusão à derrota dele na cruz. No entanto, devemos, e diz mais uma vez, eu digo para vocês, Deus tem plano para a nossa vida, mas o inimigo tem um plano para a nossa vida. Esteja pronto para ambos. Ele quer destruir, ele quer matar as pessoas. Ele não ama o ser humano que foi criado por Deus. Em Gênesis, a Bíblia diz que Deus olhou para o homem e disse: façamos a imagem nossa nesse ser humano. O Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo olhou e fez-nos a imagem deles. Das três pessoas, e o diabo odeia o ser humano. Ele olha para o ser humano, ele odeia o ser humano. No entanto, devemos prestar atenção e sermos sábios o suficiente para saber qual luta você vai abraçar e por qual você vai lutar. Porque o inimigo está aí e o plano de Deus está aí. Lutamos contra forças demoníacas, foi isso que nós lemos aqui no versículo 11 e 12, volta ao 11 e o 12, você vai entender que ele diz, por isso, versículo 11, por favor, quero brigar, vistam-se de toda a armadura de Deus para poder ficar contra as ciladas do diabo, ciladas do diabo. Contra as ciladas do diabo. Vistam-se porque o diabo tem ciladas para nós. Próximo diz, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais. Como crentes, estamos envolvidos em uma guerra espiritualmente diariamente. Agora você pode estar pensando, pastor Marcos, eu não estou lutando nada. A razão pela qual muitos de nós não percebemos que estamos em batalha é porque estamos vendo apenas coisas de uma perspectiva natural. Estamos sempre vendo pela perspectiva natural. Lembra do sapo? O sapo estava numa panela, a água era do lago e ele estava tranquilo. Era a perspectiva natural do ambiente natural dele. Mas a água estava fervendo e o matou.
Quando olhamos numa perspectiva natural sobre o mundo espiritual e achamos que está tudo bem, a gente não está enxergando o que está por trás. O mundo está aí com os poderes das trevas avançando contra a igreja, avançando contra os princípios de Deus. Está no seu trabalho, está nas ruas, está nas séries, está na televisão, está com seus colegas, seus amigos, com ideias do diabo que está para avançar. No entanto, eu quero desafiar os seus pensamentos sobre este assunto. Mesmo que se pensarmos que o tema de guerra espiritual é muito profundo, alguém pode pensar, isso é muito profundo, pastor. Nem todo mundo entende isso. Mas é bíblico, é para todo mundo entender. Senão não teria a palavra armaduras, ciladas, potestades, principados, dizendo para nós isso. Esse tipo de pensamento muitas vezes vai parar o nosso inimigo de atacar-nos quando a gente aprofunda no conhecimento de Deus. Assim como o céu e o inferno são lugares reais, Satanás e demônios e os anjos também existem. No próximo domingo eu vou falar sobre o surgimento dos anjos, como que eles se tornaram maus e como nós discernimos sobre isso. Hoje eu quero falar que devemos reconhecer que existe um poder das trevas. É tempo de reconhecermos os fatos e cingirmos-nos com as armaduras e armas de Deus, para que possamos efetivamente combater e vencer essa batalha espiritual. As batalhas que lutamos contra o mal se manifestará através de coisas que podemos ver e sentir nesse reino natural. O diabo, ele vai fazer você sentir a pressão, a opressão. Ele vai fazer você ser pego pelos vícios, pelas coisas que estão aí fora. Porque a ideia dele é essa. Por exemplo, a guerra espiritual mostra-se na forma de frustrações quando lidamos com a vida. Bem como através de conversas com pessoas cujas palavras negativas afetam os nossos pensamentos. Você nem estava esperando por aquilo. De repente você começa a conversar com alguém sobre o seu marido, sua esposa, sobre alguém, sobre o seu patrão. A pessoa chega com um monte de palavras para a sua vida e você não sabe de onde surgiu e aquilo fica batendo na sua cabeça e você vai para casa, aquilo fica na sua cabeça e você não entende de onde vem esses pensamentos. Você já lutou com falta de sono? Já lutou com preocupações, pressão diária, outros problemas físicos? E se sente como se estivesse em uma guerra. Às vezes está drenado, cabisbaixo, pronto para desistir, problemas com autoestima e outras pressões emocionais. Muitas vezes até tendo dúvidas espirituais distante de Deus. Vai acontecendo ao redor de você e você não está percebendo o que está acontecendo. Se nós não percebermos, a gente fica nesse ciclo constantemente. Pois as batalhas secretas que lutamos podem vir na forma de comportamentos de dependência, fazendo com que as respostas emocionais se tornem descontroladas, como a raiva ou outras emoções negativas que se manifestam. Se manifestam e nos destroem. E a gente não percebe. Se você não perceber essa luta espiritual, você começa a enfraquecer e começa a ficar em casa, distanciado das coisas, e você não está sabendo o que está acontecendo. E é uma pressão espiritual. E a gente tem de ter o discernimento. Qualquer que seja a batalha, devemos reconhecer que não estamos realmente lutando contra pessoas. Estamos lutando contra os maus governantes, autoridades do mundo invisível e contra os espíritos malignos nos lugares celestiais. É eles que estão criando essa pressão. E a gente tem de perceber isso. Estamos em guerra. Diariamente ele trama ciladas, emboscadas e armadilhas. O versículo 11 diz isso. Veja que a palavra cilada em grego é aqui aquela palavra metodeia. É a partir disso que temos a nossa palavra método. Satanás tem os seus métodos pelo qual tenta ferir-nos como soldados de Cristo. Todo dia parece que não está fácil. Gente, o diabo te conhece. Ele me conhece. A única coisa que ele não tem capacidade de ler os seus pensamentos, mas ele lê as suas expressões. Ele lê as suas atitudes, suas características, a sua fala. Ele está percebendo o que está acontecendo e ele cria métodos
para te atacar. Ele cria armadilhas, ele cria jeitos, ele põe pessoas na sua vida, porque ele sabe que você está precisando e tem uma brecha ali para cair, e ele te cria esse momento. Uma vez eu perguntei para uma moça, eu falei com ela assim, por que você saiu da igreja por causa desse cara? E ela virou para mim e falou assim, não sei. Eu falei, o diabo te levou para essa cilada. O diabo te levou para essa cilada. Abre o seu olho. Casou, 2 filhos, o cara arrumou mais umas 2, 3 mulheres, engravidou as mulheres e sumiu no mapa. Eu abro o seu olho. O diabo colocou um rapaz na vida daquela moça. Às vezes põe uma moça na vida de algum rapaz. Ignorar isso não irá ajudar em nada, estamos em guerra. Vou contar um exemplo aqui, para quem já talvez assistiu algum filme, o filme Pearl Harbor, que é um filme de guerra. O filme é baseado num evento histórico na base americana de Pearl Harbor, onde a Marinha Imperial Japonesa, na manhã de 7 de dezembro de 1941, trouxe o ataque ali no Havaí. O Havaí é uma ilha pertencente aos Estados Unidos. E aí foi executado de surpresa contra a Frota Pacífica Marinha dos Estados Unidos. As suas forças de defesa, o Corpo Aéreo do Exército Americano e a Força da Marinha foram atacados. O ataque danificou e destruiu 21 navios, 347 aviões, matando cerca de 2.403 pessoas e ferindo mais 1.178. Aquele ataque foi surpresa. Eles não estavam esperando. Estavam todo mundo ali pronto para a guerra, mas não estava esperando o ataque. O Pearl Harbor é um momento em que todos estão olhando para a Primeira Guerra Mundial, olhando para aquela guerra e dizendo para aquela guerra o seguinte, Segunda Guerra Mundial, acredito, e dizendo para a Segunda Guerra Mundial, e dizendo, nós não tem nada a ver com isso. De repente, o ataque em Pearl Harbor faz o quê? Os Estados Unidos entra na guerra. Aí os Estados Unidos se prepara para entrar na guerra. Ele entra na guerra, a vitória aliada nessa guerra conduziu os Estados Unidos a emergir como uma potência nacional mundial. Os Estados Unidos se tornou a potência mundial do mundo por causa de um ataque surpresa. A gente precisa aprender que quando o diabo está nos olhando, ele vai tentar nos atacar de surpresa. E se a gente estiver alerta, a gente pode se levantar. E precisamos estar alerta constantemente. Vigiai. O inimigo está atacando. A boa notícia da nossa guerra é a mesma, sempre podemos vencer essa batalha quando sabemos quem somos, com quem estamos lutando e como lutar. A força satânica e demoníaca tem um objetivo primordial. O próprio Jesus disse, a gente traz esse exemplo de João capítulo 10 e 10, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. É um momento ali que Jesus está dando uma explicação sobre o rebanho, sobre pastores, sobre pessoas que são inimigas do rebanho. E logicamente olhamos para Satanás e sabemos que o ato dele é matar, roubar e destruir. Ele quer matar você, ele quer roubar tudo que você tem e quer destruir você. Mas Jesus veio a essa terra e morreu para nós, para que tenhamos uma vida de proteção. No sangue dele, pela morte da cruz. Uma vida que seja abundante em nós, de alegria, de paz, que o inimigo não toque. Apesar de sofrer ataques espirituais, Jesus nos deu autoridade sobre todo o poder e a capacidade de Satanás. A autoridade não vem de vocês, mas de Deus. O versículo 10 diz, autoridade é o poder delegado, quanto mais sejam fortalecidos, no versículo 6 e 10 de Éfeso, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A autoridade não vem de nós. Autoridade vem do Senhor. Autoridade é poder delegado que pertence a outra pessoa, que é dado a você. Vou dar um exemplo. Um policial não pode parar um carro em sua própria força.
Quando fardado, ele é apoiado pelo governo da cidade, ou do estado, ou do Brasil, ou da Federação Brasileira, ou do seu país. Então ele tem poder, autoridade para parar um carro com um gesto. Ou seja, ele está fardado, ele tem uma autoridade, ele tem um treinamento, ele tem força, ele tem arma, ele está preparado para parar os carros. E se eles param. A gente já viu que eu estou andando na rodovia, essa que tem na 040 ali, bem debaixo da ponte, a polícia atravessou assim, porque estava vindo um carro, eles iam fechar o carro, e o policial desceu e fez assim com a mão. E aí, quem é bobo de passar por cima dele? Ele tem autoridade. Se você passa por cima dele, ele mete tiro em você. Ele usa da força da arma. A tarefa antes de você nunca é tão grande como o poder que está por trás de você. Deus, ele faz a mesma coisa, ele reveste os filhos de Deus com poder e autoridade para quando Satanás vier a gente poder repreendê-lo. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O crente anda fardado todo dia contra as ciladas de Satanás, ele só tem de reconhecer quem ele é. Temos uma armadura completa. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele estava na prisão em Roma. E assim, provavelmente acorrentado a um soldado 24 horas por dia. Observe em primeiro lugar que ele não fala para nós obtermos a armadura. Ele estava entendendo, ele olhava para aqueles soldados e estava ensinando sobre isso. Não diz para obtermos a armadura. Não diz para obter, cada cristão tem um conjunto já completo da armadura, é dado para nós. E note que Paulo aponta aqui também, a armadura não é nossa, mas é de Deus. Paulo chama a armadura de Deus, ela pertence a Deus e foi feita por Deus e vem de Deus e é dele e ele tem dado para nós. Existem coisas na Bíblia que a gente tem que tomar posse. As pessoas só lembram de tomar posse daquele texto que diz, onde plantar o pé os seus pés, você vai receber aquilo e sai pisando em lote, sai pisando em carro. As pessoas só lembram disso, mas não, tem tanta coisa dentro da Bíblia que são coisas para nós cristãos tomarem posse, e uma delas é a armadura de Deus. A armadura de Deus, estamos em guerra, precisamos tomar posse dela. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que essa mensagem seja ministrada na sua vida, tem de ter valor e efeito. Você tem de entender o que está sendo falado e tem de pôr em prática. Você deve reconhecer o que está escrito, por exemplo, em Lucas capítulo 10, versículo 1, onde está falando sobre a missão dos 12. A missão dos 12, Lucas 10 e 1, diz, depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante deles todas as cidades e lugares. Então os discípulos estavam sendo enviados para pregar o evangelho, para representar Jesus. Agora vai lá no 17, versículo 20. Versículo 17 e 20 diz assim, aí mesmo, 10, aí vai no 17 de Lucas. 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Pode o 18. Pode o 18. Ele respondeu, vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Ou seja, Jesus viu quando Satanás foi destituído dos céus. A gente vai falar no próximo domingo. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Contudo, alegre-se, não porque o Espírito se submete a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. No nome de Jesus. Esse foi o valor da autoridade que repousou sobre os discípulos e repousa sobre nós, atrás da autoridade de Deus. A autoridade, Jesus tem domínio absoluto sobre forças demoníacas, sobre toda a força e a capacidade do inimigo. Jesus disse aos 70, não se alegre porque os demônios são sujeitos ao nome e à autoridade que eu lhe dei, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Alegre porque você é filho de Deus, seu nome está escrito lá. E por seu nome estar escrito nos céus, você tem autoridade de usar o nome de Jesus. Isso aí é o normal da sua guerra, usar o nome de Jesus. A sua alegria não deve estar nisso. Tem pessoas que ficam alegres, que ficam expulsando um monte de demônio, fazendo um monte de coisa, e aí tem igrejas aí que ficam conversando com os demônios, e aquilo parece que é uma alegria no coração das pessoas.
Não, isso é algo normal de todo cristão. Não precisa de um pastor que sobe um monte de hora, 300 horas. Precisa de um cristão que está na sua casa, orando constantemente, lendo a sua palavra, cheio de Deus, para ter essa autoridade. Isso é comum a todo crente. A alegria do crente é que seu nome está nos céus. Escrito lá. Embora aqueles discípulos não tinham nascido de novo, porque Jesus não tinha sido morto, estavam sendo discipulados, Jesus lhe deu o poder de usar o nome dele. Quando Jesus foi levantado para sentar à destra de Deus seu corpo, quando ele foi aos céus, também lhe foi dada autoridade para nós. Seu nome deve ser escrito no céu para você usar o nome de Jesus, sabia? Precisa ser convertido. Precisa ser crente de verdade. Precisa arrepender dos seus pecados, voltar nos caminhos do Senhor, para que você tenha autoridade para dizer o nome de Jesus, eu te repreendo. Aceita Jesus e depois seu nome é escrito no livro da vida. Esse é o caminho. Essa fé em Jesus Cristo é para ser entendida como entrando nas bênçãos espirituais de Deus. Como diz em Efésios, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos abençoou. Mas também é o início de uma grande luta com Satanás e sua força. Quando nós aceitamos a Cristo, entramos numa guerra com Satanás. Que aquele que se debruçaram sobre as bênçãos da nossa fé também nota que essa batalha que firmamos em Jesus Cristo devemos travar todos os dias. Todos os dias estamos lutando contra Satanás. Por isso que Paulo ele diz, aí começa no versículo 14, e ele diz sobre as armaduras. Não vou falar de todas elas hoje. Mas eu vou dar uma palavra sobre isso pequena. O cinto. Assim permaneça cingindo com o cinto da verdade. A verdade, a palavra de Deus, a Bíblia de João 17, tua palavra é a verdade. Precisa ser embrulhado no centro do nosso ser para segurar todas as coisas. Cinto é feito para segurar. O que segura a nossa autoridade, Deus, é a verdade. Toda mentira destrói as armaduras de Deus. A couraça, o coração é protegido pela justiça de Deus que é revelado no Evangelho. O cristão que vive segundo o Evangelho está protegendo seu coração. A couraça era uma blusa de aço, uma camiseta por baixo de aço, tipo um colete à prova de bala hoje, que quando enfiava a espada não atravessava, porque eram treinados a atravessar o coração. E ela cobria. A couraça é essa proteção. Os calçados, quando convertido, versículo 15, pelo Evangelho, paz os inimigos, torna-nos pregando o Evangelho. Quando pregamos o Evangelho, estamos proclamando e estamos com a armadura de Deus. O escudo, a fé, é o escudo do cristão contra todos os dardos do maligno. O escudo é a proteção das flechas. Quando protegemos a flecha, tudo pode ser vencido. Satanás não, muitas vezes, está do nosso lado, mas está de longe jogando flecha. Está de longe usando pessoas com flechas. Está de longe lançando conversas, lançando ideias, lançando conselhos que não é do Senhor nas nossas vidas. Tudo pode ser vencido em Cristo através da fé. O capacete, versículo 17, a salvação protege a mente. O capacete, ele protege a nossa mente. A mente do cristão. E assim como o capacete protege a cabeça do soldado, a certeza dessa salvação, o capacete da salvação, quando o crente ele entende na sua mente que ele é salvo, ele entende que o diabo é um derrotado. Ele entende que o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Por quê? Porque ele é salvo, ele entende disto. Porque ele está ligado com os céus. E isso nos protege de pensamentos contra o desânimo, a culpa, o medo e as mentiras. E quem sabe, em quem tem crido, permanece firme em meio aos ataques de Satanás, aos ataques espirituais. Versículo 18 ao 20 eu não vou ler, mas ele fala sobre a oração. A oração não é uma peça da armadura, mas é o recurso que mantém o soldado vigilante e dependente de Deus.
E toda a armadura deve ser usada em espírito de oração, com perseverança e intercessão pelos santos. Sem oração, o cristão luta com suas próprias forças. Com oração, ele luta fortalecido pelo poder de Deus. A espada, a única arma ofensiva. Você viu que tudo era para proteção, né? De repente, Paulo diz no versículo 17, a espada do Espírito. A única arma ofensiva que o cristão precisa ter é a palavra de Deus. Para ganhar uma batalha espiritual, temos que falar a palavra espiritual de Deus e não a palavra carnal dos homens. Gostaria de dar uma atenção a essa arma ofensiva hoje. Muitos estão passando apertados nessa guerra espiritual, até mesmo andam derrotados, pois não estão usando a Bíblia, a palavra de Deus. A espada do Espírito. O que é a palavra de Deus na sua vida? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Mateus Henry, ele diz, para o cristão armado para a defesa na batalha, o apóstolo recomenda somente uma arma de ataque, mas é suficiente. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela subjuga e mortifica desejos maus e pensamentos de blasfêmia, como eles sobem dentro e respondem à incredulidade e erro com um ataque de um texto bíblico. Bem entendido. Com aplicação, uma razão aplicada, e ao mesmo tempo destrói uma tentação, uma objeção, e subjuga o adversário mais formidável. A espada do Espírito. Quando você está firme na Bíblia, lendo a sua Bíblia, ouvindo a sua Bíblia, presente na sua Bíblia, você está preparado para a guerra. Medite sobre essa verdade até que você desenvolva uma plena confiança e fé na obra consumada da cruz. Precisamos mergulhar na palavra de Deus porque é o meio que atacamos o inimigo. Desenhe a sua força na dele através da sua união com ele, para que você esteja forte, firme na palavra no meio de cada desafio. Tenho-vos dito essa coisa. João 16:33, não abre, Kelita, porque eu vou ler numa versão aqui. O que Jesus disse. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais perfeita paz e confiança. No mundo tereis aflições, e provações, e angústia, e frustrações, mas tende bom ânimo, ou seja, tenha coragem, seja confiante, determinado, destemido, porque eu venci o mundo. Eu privo de poder para prejudicá-lo e ter conquistado isso para você. Estou lendo na versão amplificada. Ele diz, eu venci o mundo, quer dizer que eu privo do poder do mundo de te prejudicar, das trevas. E conquistei isso para você. É isso que Jesus está dizendo para nós. Queridos irmãos e irmãs, deixe-me dizer isso. Você parar de ler a sua Bíblia, você acabou de se entregar para o inimigo. Você parar de estudar a sua Bíblia, se entregou. Parou de memorizar a sua Bíblia, derrota na certa. Para de se submeter à verdade da Bíblia, se sujeita ao inimigo. Para de ir à igreja e ouvir a pregação da Bíblia, derrota, derrota, derrota. O crente sem a Bíblia, ele não é nada nessa guerra espiritual. Alguns de vocês já viram isso, não é? A vida é dura, então você coloca a sua Bíblia de lado, ou a pessoa coloca a Bíblia de lado, por causa do monte de problemas, e para de ir à igreja. Eu conheci duas pessoas. Eu conheci um homem que a sua esposa abandonou. E ele ficou anos sem ir na igreja. E a gente foi visitá-lo, e oramos por ele, e falamos, irmãos, tem que voltar. Eu conheci uma mulher, que o marido abandonou ela, e no domingo ela estava na igreja. E ela continua lendo a sua Bíblia. No outro domingo ela estava na igreja. Chorava por causa da dor, que é uma dor terrível do abandono, da traição, de um monte de coisa. E ela lá na igreja. E Deus falou comigo, há uma diferença. As pessoas se entregam à derrota e o diabo engole elas. Eu falo com a minha filha, não brinca com o monstro que ele te devora. Entenda que isso é uma realidade espiritual.
Quando você se apega a Deus, se apega à sua palavra, mesmo que o mundo te destrua, mesmo que o Satanás usa todo tipo de pessoa para destruir, você fica inabalável. Você fica cheio de fé. A sua fé ela vai crescendo. Essa irmã cresceu, criou as crianças em casa, na casa de Deus, e foi crescendo na igreja. E ficou firme, e aquela dor saiu, foi curada daquela dor. Então, de repente, algumas dessas complicações vão embora, quando a pessoa está lá fora já se entregue pelo Satanás, pelo mundo, e aí a pessoa já não volta mais. Porque o inimigo já não preocupa mais com ela. Ele não vai atacá-la porque ela já não é ameaça. E isso acontece com muita gente. Sai da igreja, o inimigo já não ataca mais ela. Ela diz, eu estou bem. Uma pessoa falou comigo, saí da igreja, eu fiquei bem. Eu falei, você ficou bem? A eternidade você não vai ficar bem. Porque na eternidade, sem Jesus, não vai estar bem. Mas você ficou bem porque o inimigo agora é seu amigo. Ele não está preocupado com você mais, porque você agora está nas baladas, você agora está saindo, você não está preocupado com Deus, com a igreja, com tudo que é de Deus. Enquanto você está em Deus, o inimigo é seu inimigo. Enquanto você não está em Deus, está lá fora no mundo, o inimigo é seu amigo. Esse tipo de pensamento que a gente tem de pensar abre porta para a derrota. Não podemos lutar batalhas espirituais usando nossas habilidades naturais. Embora haja coisas que devemos fazer no natural, eu não sou contra você ser consultado por um psicólogo, uma psicóloga. Minha esposa é psicóloga, então eu não sou contra. E eu entendi que é bom, porque são médicos. Embora você precise ser tratado por alguma coisa ou outra, existem coisas naturais que podem ser lidadas, mas há coisas que podemos fazer no natural, mas há coisas espirituais muito fortes que rondam isso, até mesmo as doenças da saúde mental que está no mundo de hoje, há muita coisa de Satanás. Ele aproveita a oportunidade e entra nesse mundo. Com o passar do tempo, muitas pessoas, elas deixam de orar, estudar a Bíblia e confessar a palavra de Deus, e aí abandonam Deus. E uma coisa, nós não temos de tolerar os ataques do inimigo. Porque nos foi dada autoridade sobre as obras de Satanás, então precisamos orar. Precisamos nos posicionar, e por causa do sacrifício de Jesus na cruz, foi nos dada autoridade. Por isso, como crentes, podemos abrir a boca e declarar nossa autoridade de fé, em nome de Jesus. Irmãos, e outra, eu aprendi uma coisa bem clara. Não ore em espírito, quando você estiver repreendendo Satanás. Porque ele não vai ler sua mente. Ore em voz alta. Diz, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Uma vez estava acontecendo alguma coisa dentro da minha casa e eu disse, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Eu estava na cozinha do seminário. Eu vi um cachorro avançando assim em mim. Eu senti como... Eu disse, eu te repreendo, Satanás, na minha casa. Isso vai acabar na minha casa. E naquela noite eu senti como se fosse um cachorro me mordendo assim. Eu estava acordado, aqui, eu sentia assim, o corpo inteiro sentindo aquilo, como uma presença mesmo. Precisamos declarar. Está no trabalho, está sentindo um ambiente meio estranho, eu te repreendo, Satanás. Eu trabalhei num lugar que tinha uma mulher que fazia trabalho, né? Ela sempre ia lá, punha roupa branca na patroa, e eu respeito toda a religião dela, mas eu sei que não é de Deus. Fazia invocação lá, dentro do trabalho. A patroa chegava, ela molhava os pés da patroa, fazia um monte de coisa, e aí ela estava lá e eu ficava, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo Satanás. Aquela mulher pediu para mim sair daquele lugar, que ela sabia que alguma coisa estava acontecendo. A gente tem de ter essa autoridade. A gente tem de entrar no ambiente e dizer, eu repreendo o ser Satanás. O ambiente de família começa a acalorar, a gente tem de dizer, eu repreendo Satanás. Saia no cantinho e fala, você está me ouvindo, saia do meio da minha família agora. Vai no banheiro, fala com ele lá, manda ele lá, entendeu? Se as pessoas pensarem que você é louco, chega e fala em nome de Jesus. Ou faz igual a senhorinha lá do filme Quarto de Guerra, fala na rua mesmo, em nome de Jesus te repreendo, Satanás. Tem autoridade. Podemos dizer com confiança, com autoridade de Jesus Cristo, e através de e pelo seu sangue, eu te ordeno, Satanás.
para parar esse ataque. Eu ordeno que você pare as suas manobras por essa situação. Quando sabemos e usamos nossa autoridade, estamos reconhecendo e estabelecendo nossa fé em quem nós somos em Cristo. Você não tem que tolerar muitas coisas, muitos problemas, muitas situações que parecem estar te dando uma pressão. Você não tem de tolerar. Escolher, em vez disso, para exercer sua autoridade, falando com palavras de fé. Em nome de Jesus, minha casa vai ser uma casa de paz. Eu não aceito isso na minha casa. Em nome de Jesus, minha casa vai ser. Começa a declarar. Começa a dizer. Quando você corajosamente declara que você tem o direito sobre essa autoridade, essa é a nossa forma de lutar e vencer. Quando você usa a palavra de Deus. Quando vai descobrir por que o diabo não é páreo contra um homem ou uma mulher que confia na graça capacitadora de Deus para obter vitória na vida de Deus através da autoridade que já foi nos dada. É isso que acontece. Nós podemos ser fortes porque somos capacitados por Deus. Quanto mais sejam capacitados, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Estamos em guerra, mas é o Senhor que está conosco. Nós podemos enfrentar o inimigo porque estamos sobre o poder de Deus. Estamos sobre o poder de Deus. Há uma guerra acontecendo, não é uma guerra que é como as guerras que estão acontecendo entre as nações hoje. Apesar de tais guerras, também tem influência satânica. Muita parte dessas guerras até. Mas a nossa guerra é uma guerra espiritual, é uma guerra entre Satanás e os seus aliados celestes caídos, os demônios, contra Cristo e a sua igreja. Ele odeia a sua igreja, a igreja de Cristo. É uma guerra invisível que lutamos contra as forças invisíveis. É, portanto, uma guerra que deve ser travada pela fé e não por vista. Não é algo que você está vendo e observando e pensando, não. Começa a ter um discernimento, é uma guerra que não podemos lutar em nossas próprias forças, mas somente pela força que Deus supre. É Ele, Senhor, me ajuda, Senhor. Dá-me discernimento. A guerra não está sendo travada para ver qual lado vai ganhar. Não, essa guerra não é essa. Não é igual os filmes de heróis. Não é igual os filmes de heróis, que tem o mal e tem o bem. Não, essa guerra não é assim, não. Deus já venceu a guerra pela morte do seu filho na cruz do Calvário. A guerra é para o nosso bem e para a glória de Deus. A única coisa que a gente tem é impor a Satanás a sua derrota. Quer dizer, está derrotado, Satanás. A história, quero contar para vocês uma história interessante. A gente está finalizando. Aconteceu a história da guerra na Coreia, ela ilustra muito bem isso. Como as forças inimigas avançando, havia vários batalhões e um batalhão chamado Batalhão Baker. E ele foi cortado de todos do resto da unidade. E aí ele foi cortado e começou a ser encurralado e durante várias horas nenhuma palavra era ouvida, apesar de o quartel-general sede tentando repetir constantemente comunicar com essa tropa. Com essa tropa desaparecida. Finalmente um sinal fraco foi percebido. E esforçando-se para ouvir, o paramédico perguntou: Batalhão Baker, está me ouvindo? E eles disseram: aqui é o Batalhão Baker, no rádio. Essa foi a resposta. Qual é a situação suas? Aonde vocês estão? Perguntou o soldado. E aí, aquele comandante disse: o inimigo está ao leste de nós, o inimigo está ao norte de nós, o inimigo está ao oeste de nós, o inimigo está ao sul de nós. Em seguida, após uma breve pausa, o sargento do batalhão, que era o comandante, disse com determinação: o inimigo não vai ficar longe de nós agora. O inimigo não vai ficar longe de nós agora. Embora cercado e em menor número, ele estava pensando na vitória. Nós vamos derrotar o inimigo, ele não vai estar longe de nós agora. Meus irmãos e irmãs, nós estamos lutando pela vitória essa noite. Estamos lutando vitoriosos e isso faz toda a diferença. O inimigo está ao nosso redor, mas a vitória é nossa. Ele não vai vencer. O nosso comandante-chefe já ganhou a vitória para nós, é Jesus. Tudo o que temos a fazer é levantar e vestir-se com a armadura, levantar-se e alinhar-se à espera de ordens para marchar. Eu lembro quando
Tinha um casal dos irmãos da quadrangular que morava 4, 5 casas da minha casa. E uma pessoa ficou endemoniada. E aí fomos lá orar, foram um monte de gente orar lá. Duas ocasiões. Uma vez ele foi orar, o rapaz estava bêbado. Estava se jogando, ele jogou água na cara do rapaz, teve um discernimento de Deus. Jogou água na cara do rapaz e o rapaz, na hora, ficou descontrolado, pensou que estava afogando e saiu o álcool dele. Ele teve discernimento, a gente estava expulsando nada. Era só um rapaz bêbado e estava fazendo bagunça. Na segunda oportunidade, esse irmão chegou. Quando ele chegou na porta, Satanás falou: ai! E ele chegou e falou: daqui eu te repreendo em nome de Jesus. Quando ele chegou, a pessoa já estava sem demônio. Eu lembro disso até hoje. Ele saiu de casa, porque alguém foi bater na casa dele. A gente tem que estar preparado todos os dias, até mesmo para a nossa vizinhança. Ele vai nos levar à vitória, portanto, vamos nos valer das ferramentas que foram dadas a nós. Estamos na luta da nossa vida, mas a vitória nos pertence. E quando a nossa vida chegar ao fim, que sejamos igual Paulo. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo, ele entendia que até a morte dele, ele estava combatendo. Abra os seus olhos, eu preciso abrir os meus olhos, nós precisamos abrir os nossos olhos de que há uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual. E ela está acontecendo ao nosso redor, nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa mente. Está acontecendo em todos os lugares, Satanás tentando avançar em todos os lugares. Temos que ter discernimento, avançar, e desligar e mudar do que nós estamos vendo e assistindo, e temos um discernimento muito grande. Estamos em guerra. O desafio dessa semana. Me lembra que eu tenho que pôr no grupo, tá, gente? Eu acho que eu não pus semana passada. Tantas tarefas que só Deus. Tô igual a Jack, cheio de tarefa. Misericórdia. Que dia, Jack. A gente vai ficar só para Itaipu, hein? Ei, tô orando, hein? Eu e você só para Itaipu. Vai ser benção demais. Antes de reagir na guerra espiritual, antes de reagir, pare e pergunte o que está acontecendo espiritualmente. Durante a semana, antes de reagir, pare e pergunte o que está acontecendo espiritualmente aqui. Olhe para o ambiente e pense o que está acontecendo. Não lute contra pessoas. Lembre-se que a nossa luta não é contra carne e sangue. Muitas vezes o inimigo usa conflitos e ofensas, divisões para enfraquecer relacionamentos. Terceiro, discirna os ataques do inimigo. Observe se há padrões recorrentes: desânimo constante, falta de oração, conflitos repetitivos na família, medos e preocupações excessivas, tentação persistente, esfriamento espiritual. Observe se há algum padrão repetitivo de ataques de Satanás. Discirna os ataques dele. Identifique os ciclos que precisam ser quebrados. Pergunte: existe algo que tem se repetido em minha vida ou em minha família e que precisa terminar? Existe algo que precisa terminar em Cristo aqui? Responda espiritualmente, em vez de apenas reclamar ou reagir. Ore, declare a palavra, perdoa rapidamente, resista à tentação, busque a paz. Vista a armadura todos os dias. Comece cada manhã lembrando-se da verdade, da justiça, da fé, da salvação, da palavra de Deus e da oração. Mantenha-se vigilante. O maior perigo de uma guerra é agir como se ela não existisse. Um cristão atento discerne as estratégias do inimigo e permanece em Cristo. Se Deus te trouxe hoje aqui é para você aprender que quem quer te destruir é Satanás. Quem quer destruir a sua vida, a sua família, quer matar e acabar com todos os seus recursos na sua vida e te jogar lá no pior lugar é Satanás. Te prender em todos os tipos de vício, todo tipo de mentira, todo tipo de desânimo, todo tipo de frustração é Satanás. Um cristão atento discerne essa estratégia. Então nessa semana não olhe apenas para os problemas, procure discernir o que está acontecendo por trás deles. O que está acontecendo na minha vida? É Satanás que está... O que está acontecendo, Senhor? Porque eu não consigo firmar na fé, porque eu não consigo orar, porque eu não consigo ler a Bíblia, porque eu não consigo fazer isso. Nem toda batalha, nem toda dificuldade é um ataque espiritual. Isso aí com certeza que não, entendeu? A gente não vai pôr Satanás em tudo, entendeu?
Eu ouvi esses dias, eu vi muito breve, né? Alguém falar alguma coisa. Eu falei assim: isso aí não é Satanás, não. Tem que tomar cuidado. Eu fiquei pensando, falei assim: isso aí não é. Isso aí é saúde. É saúde. Então, alguma coisa está acontecendo com a saúde da pessoa. Se a pessoa está com anemia, vai falar que está com Satanás? Não. Ela está com anemia, ela precisa cuidar da saúde. Se Satanás está atacando a minha saúde, talvez é falta de alimento. Faz uns exames médicos e, graças a Deus, nós estamos avançados na medicina. Então, existem coisas que a gente tem de ter discernimento. Mas toda a batalha espiritual procura se manifestar em área prática da sua vida. Permaneça firme, vigilante e revestido de toda a armadura de Deus. Porque essa semana você tem esse discernimento. Que há uma guerra, que há uma batalha espiritual, que há uma guerra, um inimigo das nossas almas tentando nos destruir. E que ele vai usar todos os meios possíveis, porque ele tem os seus métodos, os seus métodos, a sua maneira, as suas armadilhas e ciladas. E ele quer fazer com que você seja destruído. Se levante e tenha discernimento. Ore a Deus todos os dias. Senhor, me ajude, Senhor, me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor, a discernir o que está acontecendo. Em nome de Jesus, amém? Deus possa abençoar a sua vida nessa noite, na palavra que foi ouvida, e possa te ensinar.